Bom dia a todos, um dia abençoado para todo mundo. 7 da manhã hoje, dia 4. Vamos fazer a nossa oração da Bíblia, já pedindo que todos tenham aí um dia abençoado com Jesus sempre. Um recadinho importante, pessoal. Eu preciso que vocês, além de se inscreverem aí no canal, vocês comentem também, comentem embaixo do vídeo aqui. A gente sempre durante o vídeo pede para você fazer um comentário que a gente quer saber se você está conosco, se você está aceitando Jesus na sua vida e o que está achando das palavras da Bíblia. Então vamos lá, hoje é a respeito da crucificação de Jesus e do suicídio de Judas, né? Vamos lá. Mateus 27. E chegando amanhã, todos os príncipes do sacerdote e os anciãos do povo formavam, juntamente com o conselho, contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então, se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado de certos filhos de Israel, avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente. O presidente o interrogou: é tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testemunham contra ti? E nem uma palavra ele respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Porquanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: quais querem que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja haviam o entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: crucifica-o. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles chamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerarei isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cala sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana
e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, entraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, retiraram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destrói o templo, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da 9ª exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu toda a terra. E fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolvendo num fino e limpo lençol, o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes do sacerdote e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai o corpo, como entenderdes. E, indo, eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Gente, talvez essa seja uma das passagens mais difíceis, né? E a gente tem toda ela descrita
em outro livro da Bíblia, como foi toda a peregrinação de Jesus se dirigindo para a cruz, né, para o Monte da Caveira, né, gente? É triste a gente vê aí claramente que Jesus, um inocente, morreu por nós. E aqui nós estamos muitas vezes até sem crer, alguns, que Jesus está conosco, que Deus é o nosso Pai. Muitas vezes a gente se sente chateado, se sente incapaz de realizar algo, se sente deslocado no mundo. Quem nunca se sentiu deslocado nesse mundo, deslocado junto com as pessoas, muitas vezes tendo que estar com pessoas de que não gosta muito, seja isso no trabalho, seja no dia a dia, seja no trânsito. Mas aí eu lembro, né, gente, vamos olhar com olhos diferentes, vamos ver que somos todos irmãos acima de tudo. Então isso é muito importante, isso muda tudo na nossa vida. Quando você começa a olhar o outro como seu irmão, como uma pessoa que faz parte de você também. Ele é seu irmão, ele é o mesmo filho de Jesus. E aqui a gente vê outro ponto muito importante. Jesus foi julgado, Jesus foi injustiçado. Essa é a palavra mais certa que a gente pode falar. É o fato de que Jesus foi injustiçado. E tão injustiçado que levado à morte, e levado à morte de uma forma excruciante, né, gente? Porque vocês sabem, as nossas terminações nervosas, as maiores delas elas se dirigem para a mão, e Jesus, quando foi crucificado, muita gente acha que é na palma da mão. Não é, né, gente? Não é, porque aqui rasgaria e, né, ele se desprenderia. Então, a pessoa, né, Jesus crucificado, é nos punhos, né? Nos punhos que acaba segurando o corpo inteiro. Mas falando isso para vocês imaginarem a dor excruciante que Jesus teve na cruz, e se conta que ele ficou das 9 às 3 horas na cruz, né? E você, quando corta um dedinho assim, tem, né, qualquer coisa, um cortezinho de leve na mão, você já acha que é o fim do mundo, né, gente? Você já acha, ai, tá doendo isso, e bota mertiolate, band-aid, coisa e tal. Imagina Jesus, né, com uns pregos dessa bitola, né, cara? Então, a gente tem que parar, pensar e agradecer mais na nossa vida, ver o quanto a gente é abençoado. E abençoado por quem? A gente foi abençoado diretamente por Jesus. Ele morreu na cruz por nós, a verdade é essa. Então, quando você se sentir angustiado, quando você se sentir que, não, estou chateado, pensa em Jesus. Pensa em Jesus, que ele já fez tudo aquilo para que a gente não tivesse tanto sofrimento nessa terra. E aí, quando você imaginar isso, você imaginar a cena de Jesus sendo crucificado, você vai ver que o seu fardo não é assim tão pesado. Todo mundo tem um fardo. Todo mundo tem. Isso aí, eu acho que não tem uma pessoa santa, né, que aliás não existem pessoas santas, que não tem um fardo. Todo mundo tem, o mais leve, o mais pesado. E o nosso fardo sempre parece mais pesado do que o fardo do outro, né? Tem mais isso, né, gente? Então, vamos fazer que a nossa vida seja mais leve, vamos amar mais a Cristo, vamos entender mais os irmãos, e conto com vocês aqui, conta para mim até, a gente faz uma bênção especial para você. Qual é o seu fardo, hein? Já parou para pensar qual é o seu fardo? Se puder, nos diz aqui embaixo qual é o seu fardo, né? Tem um pai doente, uma mãe doente, um filho que passa por necessidades especiais. Qual é
o seu fardo? Falta de dinheiro, falta de recurso, falta de bênçãos, né? Vamos congregar, gente, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra, lembrando que onde tiver mais de um reunido, como disse Jesus, aí também eu estarei, né? Deus já nos deixou essa mensagem na Bíblia, então vamos andar com Ele. Para isso, né, uma boa maneira, você vai estar aqui com mais de 1000 pessoas reunidos em nome de Jesus. Então se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, deixa o seu comentário aqui embaixo e ativa o sininho e nos vemos hoje ainda às 7 da noite. Lembrando que nossos vídeos é sempre 7 da manhã e 7 da noite. Tá ok, gente? É isso aí. Um bom dia a todos, dia abençoado a todos. Não esqueça, Jesus te ama. Tudo que ele fez por ti. Então se inscreve aí e tenha um dia abençoado. Amém.